E aí, professor, tudo bem? Aqui quem fala é o André Beleia, RA 171021975, com o intuito de apresentar para você o trabalho 4 da disciplina de Cálculo 4. Hoje vou apresentar para você o exercício 47, que diz a respeito da integral de superfície de XYZ ds, onde S é uma superfície plana delimitada pelo retângulo de vértices dos pontos A, B, C e D. Assim como o exercício aponta, a superfície S é delimitada pelos pontos A, B, C e D. Então, essa aqui vai ser a superfície que eu vou ter que encontrar a área em questão. Então, a maneira mais fácil que eu vi de começar a fazer esse exercício foi encontrando a equação do plano a partir dos pontos A, B e C. Por que A, B e C? Os pontos A, B e C já me forneciam as coordenadas x, y e z para que eu pudesse encontrar a equação do plano S. Desse jeito, com um pouco de manipulação vetorial, eu tenho que o segmento AB vai ser igual a B menos A, que vai me retornar essas coordenadas aqui. E de maneira análoga, o segmento AC, que é C menos A, vai me retornar essa coordenada aqui. Então, como eu encontrei os segmentos AB e AC, eu tenho que o produto vetorial deles vai me retornar então essa coordenada aqui, 4J mais 4Y. Dá para perceber aqui que, como é uma integral dupla, o segmento Z vai ser zerado. Então, como eu encontrei que o produto vetorial do segmento AB com o segmento AC vai ser igual a 4J mais 4I, eu tenho que um ponto qualquer do plano, que é chamado de U, nesse caso aqui, que na verdade é em função de x, y e z. Então, quando eu pego esse ponto U e subtraio o ponto A dele, eu encontro essas coordenadas aqui. Então, se eu igualar esse produto misto a zero, eu tenho que x mais y igual a 2 é minha equação do plano, nesse caso. Então, depois que eu encontrei a equação do plano, que é x mais y igual a 2, eu resolvi isolar essa equação do plano em relação a y, deixando ela em função de x e z. Dessa maneira, eu tenho então que y é igual a 2 menos x mais 0z. É interessante ver como que a componente z é zerada nesse caso, que demonstra a veracidade da integral dupla, já que o exercício já me passou um plano direto, na verdade. Então, dessa maneira, eu tenho que, na verdade, f de x, y e z vai ser, na verdade, f de x, y em função de x e z, daí z. Desse jeito, a função que eu vou ter é x vezes todo esse termo, que é 2 menos x mais 0z, que também multiplica z. Desse jeito, eu começo a trabalhar, então, na integral dupla, que é dada pelo exercício, que é a integral dupla delimitada pela região S da função f integrada em função ADS. A função f na realidade era x, y e z, mas como eu manipulei desse jeito aqui, para y sem função de x e z, eu vou ter que usar essa função aqui. Então, já partindo da integral de superfície S para uma região D, eu tenho que aplicar a função que citei antes, em função de x, y e z, não esquecer da dependência de y em relação a x e z, e daí aplicar as derivadas parciais em relação a z e a x. As derivadas parciais que me referi ali é em relação a essas derivadas parciais aqui. Na verdade, é uma raiz de uma unidade que soma as derivadas parciais elevado ao quadrado. Em relação aos eixos que você está resolvendo integrar aqui no caso. No meu caso é dx dz. Então, como eu isolei minha função em relação a y, é interessante observar a projeção da função em relação a x e z. Aqui dá para ver que o retângulo ainda é delimitado pelos pontos 2 e 0, tanto para x e z. E daí eu vou ter que encontrar a área da região D, delimitada por D aqui. Então, a partir daquelas derivadas parciais, eu cheguei nessa raiz aqui. Então, aqui eu já entro com os intervalos da integral, tanto para x ou z, você vai escolher para qual intervalo você vai integrar. E também entra com a função modificada, que é explicitada aqui.
Então eu volto à função e manipulo a fim de chegar até esse termo aqui. Nesse caso, eu resolvi integrar em relação a dz primeiro e apliquei um intervalo nesse caso. Como a função aqui está em função de x, isso aqui é toda uma constante que pode ser retirada para fora da integral. Depois que eu apliquei o intervalo de z, eu tenho que ainda integrar em relação a x. Então eu tenho que 2 raiz de 2 vai multiplicar essas duas integrais distintas, já que pelas propriedades de integral eu posso separar essas duas integrais. Então, depois de integrado, eu posso aplicar o intervalo de 0 até 2 em relação a x. Aplico o intervalo nesse termo aqui, e aqui chego em 8 vezes raiz de 2 dividido por 3 unidades de área. Obrigado.